Líderes dos principais partidos da Câmara e também do Senado prometeram votar ainda hoje, em segundo turno, a proposta de emenda à Constituição do trabalho escravo. A votação dessa PEC estava prevista para ocorrer ontem, mas foi adiada a pedido dos líderes. É que os representantes da bancada ruralista questionaram alguns pontos. O presidente da Câmara, Marco Maia, e a presidenta em exercício do Senado, Marta Suplicy, ambos do PT paulista, se reuniram esta tarde e encerraram o impasse. A política nacional é assunto para o comentarista Paulo Vanucchi. Boa noite, Paulo. Boa noite, Ribeiro. Paulo, você esteve ontem na Câmara Federal e foi um dia de muita movimentação por lá. Qual que é o clima político? O dia de ontem foi muito forte, Ribeiro. Eu fui participar de um depoimento na CPI do trabalho escravo, que o presidente e deputado paraense Cláudio Pucci convidou a ministra Maria do Rosário, dos Direitos Humanos, e os ministros anteriores, o Nilmar Miranda e eu. E de manhã houve um grande ato de entrega do documento exigindo às lideranças dos partidos a aprovação, depois de 10 anos de tramitação, da emenda constitucional de um tema que a TVT trabalha sempre, que é o trabalho escravo. O Brasil não pode mais conviver com isso. E essa emenda diz que onde houver atuação de trabalho escravo, a terra é expropriada para fins de reforma agrária. E se ela for aprovada, essa chaga desaparece finalmente. O que houve foi isso: a bancada ruralista do DEM, uma parte do PMDB, do PP, do PSD, tem um grupo, uma tropa de choque que não quer, e também não quer dizer que é a favor do trabalho escravo. O que aconteceu é que o movimento Humanos Direitos, que reúne artistas como Letícia Sabatella, Osmar Prado, Marcos Winter, lá estiveram, visitaram um por um os líderes e praticamente convenceram. E claro, ficava aquele jogo: convence o líder do DEM, mas aí o pitbull do DEM vai lá e não segue a orientação do líder. No final da noite, decidiu-se adiar para hoje, então daqui a pouco vai haver uma discussão, e talvez aprovar a PEC, a emenda constitucional, mas depois fazer uma regulamentação definindo melhor o que é e o que não é trabalho escravo, como se isso fosse necessário ainda. Mas o dia foi movimentado, sobretudo, porque foi a primeira sessão de trabalho da CPI do Cachoeira. E foi ouvido o primeiro delegado da Polícia Federal. A CPI fez um plano de trabalho muito sério, sereno. É basicamente um depoimento por semana e uma reunião administrativa. Ontem foi o delegado da Polícia Federal, Raul Alexandre. Impressionante a serenidade, os detalhes, não usou um adjetivo, uma operação de quase 5 anos, enfrentando má vontade de juízes, de procuradores, e ele deixou 2 temas muito claros. Primeiro, o profundo envolvimento do senador Demóstenes Torres, que era do DEM, que vai ser cassado, com uma espécie de agente do crime organizado. E tanto é que hoje o relator da CPI, o deputado do PT de Minas, Odair Cunha, já anunciou agora à tarde que no dia 17 vai ser pedida a quebra do sigilo bancário do Demóstenes Torres, e vão aparecer aí todas as evidências de dinheiro na conta. E também foi forte o depoimento desse delegado sobre o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel. Sobretudo sua esposa, que é vice-procuradora dele, Cláudia Sampaio, recebeu e ficou meses com esse inquérito todo, prometeu que ou arquivaria ou devolveria à Justiça Federal de Goiás, não fez isso, o que retardou por 2 anos a investigação. O Brasil podia ter parado esse câncer de corrupção muito tempo antes. Então é preciso ouvir agora alguém do Ministério Público que venha à CPI, talvez ela própria, para dizer quais os motivos dessa estranha interrupção. Mas criou-se um clima, o próprio tropa de choque do DEM, que é Onyx Lorenzoni, que era contra a convocação de alguém do Ministério Público Federal, mudou de opinião na hora, ouvindo o delegado. É preciso trazer alguém do Ministério Público para explicar aqui por que isso ficou arquivado 2 anos. E para que a gente tenha um Brasil cada vez mais limpo e cada vez mais digno. Muito obrigado pela sua Obrigado participação, você. sempre muito importante. Obrigado. Boa noite, viu? Obrigado.